hoje vamos falar de um assunto super comum, não só para dermatologistas, mas também para outros colegas médicos e até outros profissionais. Vamos falar hoje sobre unha encravada. Tá? Então, é uma condição que chega com uma certa frequência nos consultórios, não só do dermatologista, mas também de outros colegas médicos, como os médicos que trabalham em unidade básica de saúde, também ortopedistas. Então, o tema hoje é unha encravada, para a gente ter uma ideia, apesar de ser uma situação extremamente frequente, aparentemente simples, muitos de nós, colegas, não sabemos orientar como proceder, quando é que esse paciente deve se dirigir ao podólogo, ou realmente já encaminhado para um especialista para fazer um procedimento cirúrgico, e como é que a gente executa razoavelmente, para vocês terem uma ideia, quais seriam os principais procedimentos cirúrgicos que a gente faz para tentar corrigir esse tipo de problema. Então, a gente vai começar falando um pouquinho desse assunto. Fiquem à vontade para perguntar. Então, a gente tem muitas orientações, digamos, populares para essa condição de unha encravada. Então, o podólogo, vizinho, o próprio paciente tenta resolver, às vezes, de forma assim, não medicamentosa, e a gente acaba também tendo que conhecer essas outras medidas gerais, além dos procedimentos cirúrgicos que acabam sendo muito realizados por nós dermatologistas. E aí muita gente pergunta, é correto, não é correto usar o termo unha encravada? Unha encravada é simplesmente aquela unha que acaba sendo enterrada, né? Ela acaba entrando no tecido periungueal e provocando dor, desconforto em graus bastante variados. Então, unha encravada, a gente acaba utilizando esse termo porque todo mundo entende do que se trata. Do ponto de vista médico, de artigo científico, o termo mais adequado seria a onicocriptose, né, que é aquela unha que encrava no tecido periungueal. Mas não tem problema nenhum a gente chamar dessa forma mais popular, porque todo mundo passa a mensagem que quer e todo mundo acaba compreendendo, tá? De fato, é um assunto frequente dos consultórios, é um assunto frequente dos podólogos, manicures, de forma geral, e a gente precisa orientar melhor esses pacientes. E aí muita gente vem perguntar qual é a causa da unha encravada, né? Na verdade, não tem uma única causa, é uma condição que é multifatorial. Então, existem padrões de unha encravadas que, inclusive, podem ser congênitas. Então, tem gente que acha que é só o corte inadequado que pode provocar uma encravada, mas na verdade isso não é real. Existem formas de uma encravada congênita que pode ocorrer pela desproporção do tamanho da placa ungueal com relação ao tamanho do dedo, né, do hálux, da hipoplasia da falange. Então, existem situações na qual o bebê pode ter uma hipoplasia do dedo e aí aquela proporção da lâmina ungueal é muito grande e acaba alargando e enterrando no tecido periungueal. Isso é bem interessante, porque pode decorrer até do próprio posicionamento intraútero do feto, ou realmente ser uma predisposição genética. Então, tem algumas pessoas que têm um formato da unha mais trapezoide. Se a gente for olhar, a maioria das pessoas tem um formato da unha mais retangular. Digamos que a largura da lâmina ungueal ela é meio semelhante, tanto da parte proximal como a parte distal. Ela é mais retangular. Mas tem alguns pacientes, e isso também é um padrão genético, que tem a unha na parte proximal mais estreita, mas ela cresce alargando. Então, existe uma tendência dessa lâmina ungueal enterrar e encravar. E isso pode ser genético, tanto que não raramente, se a gente questiona os pacientes, tem história na família, outros irmãos, pais, que também têm uma predisposição encravada, não é raro eles dizerem, sim, meus irmãos também têm esse problema, meus pais já passaram por isso. Então, uma condição pode ser a predisposição hereditária, posição fetal, isso quando acontece desde a criança, e até exposição à medicação pela mãe durante a gestação. Então, já existem trabalhos mostrando que durante a gestação, algumas mães mais predispostas que usam, por exemplo, varfarin, anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, podem levar a algum grau de redução da falange distal do dedo, principalmente do hálux, uma hipoplasia, digamos assim, e levar essa desproporção do tamanho da lâmina com relação ao dedo. E predispor uma unha encravada até congênita logo de cara, tá? Mas lógico que isso não é a principal causa, a gente está falando que pode afetar qualquer faixa etária, mas nos bebês pode acontecer assim dessa forma. E nos adultos, a frequência maior da unha encravada é, sem dúvida nenhuma, no adolescente e no adulto jovem. Por que isso ocorre? Porque a maioria das lesões de unha encravada que a gente vê são multifatoriais decorrentes, sem dúvida, do corte inadequado e do trauma. Então, é a partir da adolescência que a pessoa acaba já tendo alguma autonomia de tentar cortar
as unhas, e às vezes no lugar de cortar de forma reta para que a unha continue crescendo de forma uniforme, ela às vezes faz aquele corte oval e a tendência da lâmina é crescer de forma mais lateralizada e tende a enterrar, né, na borda lateral e distal dos dedos. Além disso, o trauma tem muita relação. Então, quem usa muito tênis, por exemplo, para esporte, futebol, que tem um trauma direto, ou pessoas que fazem esportes de salto, vôlei, basquete, que tem o freio, né, com relação à aceleração e freio, tênis que eu digo, o esporte também. Então, tudo que tem trauma com relação ao dedo pode predispor a encravada. Isso associado ao corte também. Se você ainda corta de forma inadequada e continua traumatizando, a tendência é essa unha entrar mais e acabar prejudicando o processo também. Além disso, alguns trabalhos também relatam o papel da hiperidrose. Então, a hiperidrose parece também contribuir em algum grau, né, na unha encravada, mas sem dúvida corte inadequado, trauma, algumas condições congênitas e hereditárias. E também em paciente idoso, existe uma alteração também anatômica com predisposição a evoluir com a hipercurvatura do dedo. Então, isso pode acontecer por uma artrose distal do hálux, por exemplo, e aí você, no lugar de ter aquela lâmina quase que reta, a tendência da unha do hálux, por exemplo, ela ficar com hipercurvatura e, naturalmente, essa lateral da placa ungueal tende a entrar na pele, no tecido regional. Então, isso pode predispor também esse tipo de lesão. Então, com relação às medicações, além do trauma que a gente está conversando aqui, o corte inadequado, condições congênitas, uso de algumas medicações na gestante ainda, considerando a probabilidade de desenvolver onicocriptose congênita e os adultos mais idosos com relação à hipercurvatura, existem algumas drogas e medicações que podem também predispor uma encravada, que muita gente não sabe. Talvez vocês sim, daqui dermatologistas, boa parte, precisam lembrar que existem drogas que predispõem a encravada. A gente suspeita muito de droga quando acontece o surgimento de unhas encravadas múltiplas. Então, o mais comum, sem dúvida, é no hálux. Então, a gente vê no hálux o corte inadequado, o trauma pode ser o fator preponderante, mas a gente vê, às vezes, pacientes com as 10 unhas dos pés encravadas. Isso não é um quadro eventual que você vai pressupor que é por um trauma local. Então, pacientes que usam isotretinoína oral, por exemplo, para acne, podem desenvolver com uma frequência maior que a população geral unha encravada. Pacientes que usam alguns tipos de drogas antineoplásicas, principalmente o inibidor de EGFR, que a gente usa para câncer de pulmão, mama, outros tipos de cânceres também, e pacientes também que utilizam alguns tipos de anticonvulsivante numa frequência pequena, também terapia-alvo, isso, Jéssica, terapia-alvo também. Então, existem essas associações e a gente vai pensar mais na droga quando houver a questão temporal associada e quando surgem múltiplas unhas encravadas ao mesmo tempo. Aí você pode ver se tem condição ou não de remover essa droga, se for viável do ponto de vista clínico, vai depender da morbidade que o paciente está tratando, se a gente pode reduzir dose, suspender, dependendo do impacto que isso vai trazer para o paciente, ou tratar cirurgicamente com anti-inflamatório toda aquela condição, se não for possível remover a medicação, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar de forma geral. Mas, para o generalista, para todos nós médicos, o que é que a gente precisa entender logo de cara? No mínimo, começar a orientar o corte correto da unha, né? Então, cortar corretamente a unha significa deixar ela curta, sem ultrapassar, digamos, a ponta do dedo e não cortar com curvatura, né? Ela enterrando, fazendo um U. O certo é ela cortar reta. Tem gente que faz aquele U e vai entrando mais e a unha vai crescendo mais para a lateral. Isso não é legal. E aí, quando tá só um corte inadequado, com aquela dorzinha local, só a palpação, muitas vezes o próprio podólogo, a manicure, consegue corrigir esse tipo de corte com algumas pequenas medidas e evoluir bem. Agora, quando já tem uma hipertrofia de tecido periungueal, quando já há formação de granuloma piogênico, saída de secreção purulenta, aí já passou do ponto, né, gente? Aí realmente precisa ir para o médico. Preferencialmente nós, dermatologistas, sabemos conduzir muito bem isso e provavelmente esse paciente vai acabar sendo indicado para um procedimento cirúrgico. Do ponto de vista geral, então, se a gente tem diversas classificações para uma encravada, muitas, diria mais de 10 aí,
mas não tem sentido a gente memorizar a classificação. A classificação é muito mais para a gente entender a gravidade da condição e que tipo de tratamento a gente pode inserir para aquele paciente. Então, existe uma classificação para a onicocriptose, para a unha encravada, que é dividida em 3 graus, grau 1, grau 2 e grau 3. Então, o grau 1 é aquele desconforto local que pode estar acompanhado de uma dor à palpação, quando você aperta no hálux, por exemplo, e com discreto eritema ali persistente pela presença desse corpo estranho ali no tecido periungueal. Isso pode acontecer, é considerado grau 1 de unha encravada. Esse estágio pode ser tratado sim, inclusive com não médico. Então, você só está vendo uma pequena reação inflamatória pela presença da lâmina ungueal enterrada no tecido periungueal. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tentar retirar essa lâmina lateral, fazendo com que ela cresça, ultrapassando essa borda distal do tecido. O que é que se pode fazer? Então, muita gente orienta, até manicure mesmo, colocar um pequeno chumaço de algodão no cantinho do dedo para ver se eleva a lâmina para ultrapassar aquele tecido da ponta do dedo com tranquilidade. Tem gente que põe até fio dental para tentar crescer. Para pacientes, por exemplo, idosos que têm hipercurvatura, né, transversa assim do leito ungueal, aquela unha meio em telha, existem já algumas órteses, tem algumas que a gente já pode utilizar, que você coloca a placa sobre a lâmina, cola, e a tendência dela ter uma força têncil na tentativa de abrir. Então, aquela lâmina que está assim dobrada, ela tende a ficar mais esticadinha. Isso funciona para esse padrão de idoso tranquilamente. Agora, a partir da unha encravada, grau 2, 3, grau 2 é quando a gente já vê um aumento, formação de granuloma piogênico, aquele granuloma telangiectásico, né, no tecido periungueal, com alguma saída de secreção purulenta. Nem toda secreção purulenta que a gente vê no dedo necessariamente é infecção. Às vezes é uma exudação junto com aquele tecido hipertrofiado, né? Lógico que a gente tem que tentar diferenciar. Quando tem calor, dor importante, febre, pode acontecer, sem dúvida, uma infecção bacteriana superposta, mas nem tudo que a gente alerta, nem tudo que é secreção, você vai precisar prescrever cefalexina, amoxicilina. Vigiem, observem o paciente se houve realmente uma agudização de sintoma doloroso, sintoma álgico, reação inflamatória muito intensa, pode sim ter havido infecção secundária, tá? Mas não é o normal, não é o necessário sempre. Pelo contrário, às vezes é um processo inflamatório pela presença do corpo estranho que fica se perpetuando pela presença da unha ali. E o grau 3? O grau 3 é quando a gente já tem a unha encravada, além disso, a formação do granuloma telangiectásico e uma grande hipertrofia tecidual em torno do dedo. Então, imagina, toda vez que aquilo encrava, gera uma reação inflamatória e uma fibrose, uma reação inflamatória e uma fibrose. Quanto mais fibrose, mais gordinho, digamos assim, fica aquele tecido periungueal e a unha tende a enterrar cada vez mais. E quando ela enterra, ela promove outra reação inflamatória, mais fibrose. Então, muitas vezes a gente vê aquela unha larga e o tecido gordinho sobreposta à lâmina ungueal. Aquilo ali é quase impossível de você tentar tirar sem ser com cirurgia. Então, tem esse processo inflamatório crônico, essa fibrose e essa unha enterrada que não dá para remover só com manicure. A gente necessariamente vai ter que ir para a cirurgia para abordar esse paciente, tá? Existem outras classificações de unha encravada também, que vão também denominar o local do encravamento da unha. Então, tem paciente que tem um encravamento da unha de forma mais proximal, que a gente chama de retroníquia, mas na prática a grande maioria é lateral e uma menor proporção é só na pontinha, só na área distal, tá? Isso pode acontecer sem dúvida nenhuma, a gente utiliza muito mais para descrever melhor no prontuário esse paciente e para programação de tratamento, tá? Então, voltando para os tratamentos, o que é que a gente costuma orientar para esses pacientes? Lógico, se tiver sintoma álgico, tiver sintoma inflamatório, você pode fazer compressinha morna, você pode usar anti-inflamatório, mas isso digamos, é uma medida muito mais sintomática. Se a causa desse processo é a presença da unha dentro do tecido periungueal, não vai ser resolutivo só esse tipo de medida. Então, se for naquele padrão grau 1, que você só tem um eritema, uma dorzinha à palpação, o auxílio de um bom manicure pode desenrolar esse problema sem dúvida nenhuma. Então, você pode realmente pedir ou alguma órtese, ou realmente colocar um chumacinho de algodão no canto, esperar crescer, pedir para que só o manicure corte de forma adequada, esperando que essa lâmina ungueal ultrapasse o tecido, né, a ponta do dedo, para que ela consiga cortar de forma adequada. Dá para fazer isso? Dá. Agora, quando já passa para grau 2, 3, sem dúvida o tratamento é cirúrgico. Então, eu digo a vocês,
a grande maioria das unhas encravadas não dá para caquear, ficar só com pomadinha inflamatório, não dá. Viu que a unha encravada está mais avançada, é para faca. Vão para a cirurgia no intuito de fazer a matricectomia, muitas vezes com fenolização, que é o que a gente vai explicar já já como é que isso acontece. Então, de forma geral, a gente precisa, para entender as técnicas cirúrgicas, e a gente vai falar da mais convencional, a gente tem que entender o que acontece na manifestação da unha encravada em uma desproporção do tamanho da lâmina para o tecido periungueal. Isso é fato. Então, muitas vezes tem paciente que tem a lâmina, a placa ungueal muito alargada e tem gente que tem o dedo, entre aspas, gordinho, pode ser uma coisa já natural, constitucional, ou pela fibrose e pela inflamação crônica sucessivas que fez essa hipertrofia tecidual. Então, o que é que a gente muitas vezes precisa fazer, dependendo do aspecto do dedo do paciente, é trabalhar reduzindo, estreitando um pouco essa placa ungueal, que a gente vai tentar fazer a matricectomia. Como o nome diz, matricectomia, eu vou tentar remover parte da matriz ungueal para que essa lateralidade da unha não cresça de forma tão alargada. Então, se a matriz tem essa largura, eu vou tentar fazer a matricectomia nas duas laterais para que a unha cresça um pouco mais estreita e ela não tenha essa tendência para alargar. Isso é o que a gente chama de matricectomia. Mas resolve só filar a unha? Tem gente que tem aquele dedo tão gordo, que se eu afinar a unha fica um filete. Então, muitas vezes a gente tem que realmente retirar esse tecido hipertrofiado da lateral e às vezes da área distal do dedo para visualizar realmente o tamanho real da lâmina e fazer uma proporção mais adequada desse procedimento, tá? Então, vamos explicar aqui mais ou menos o procedimento mais comum, que é a fenolização da matriz ungueal, que é o que a gente faz em mais de 90% dos casos e resolve. Eu digo, se para escolher, eu digo um procedimento para tratar uma encravada, eu acho que é esse. Existem muitas variantes, vocês vão ver em congressos e em literatura, mas eu digo, bom, barato, simples, é a velha matricectomia com fenolização e às vezes a redução do tecido periungueal, às vezes até com curetagem. Então vamos só conversar aqui como é que a gente poderia fazer essa técnica cirúrgica. Então, é uma técnica rápida, barata e eficaz. Lembrar, ponta de dedo, a gente pode anestesiar tanto via troncular, né, na lateral dos dedos, ou em asa, na área mais distal. Muitas vezes a gente faz isso de forma mista. Tem gente que prefere fazer troncular, digamos, no dedo do hálux, na lateral do hálux. Tem gente que prefere fazer só na ponta. Fica à vontade. Anestesia, deixa um períodozinho para fazer efeito. Lembrar de fazer sempre um torniquete. Então, a área distal, ponta de dedo, sempre sangra muito. Então, faça um garrote, um torniquete. De preferência, coloquem alguma pinça, uma pinça de Kelly, alguma coisa para você não esquecer de remover esse torniquete, que é importante que essa área cirúrgica esteja muito livre de sangue, porque quando a gente for trabalhar com o fenol, se não for aplicado numa área seca, sem sangue, ele é inativado. Então, o sangue inativa o fenol. Então, se eu estou querendo aplicar esse ácido na matriz e destruir a matriz, se tiver encharcado de sangue, não vai funcionar, tá? Então, primeira coisa, anestesiar, fazer o garrote, e aí a gente vai inicialmente, se tiver uma hipertrofia importante, um granuloma na lateral da unha, a gente vai pegar uma cureta e curetar, raspar mesmo a lateral da unha, tirar aquele granuloma piogênico, dar uma limpada, tirou aquele tecido amolecido, já bem friável, sangrante, e muitas vezes exudativo, a gente vai, com a tenta cânula, né, que uma espátulazinha dentária, tentar descolar a lateral da lâmina ungueal. Não precisa tirar a unha toda. A gente vê muito em serviço de urgência, o ortopedista arranca a unha. Não adianta simplesmente remover a lâmina ungueal. Então, vai remover, o paciente vai ficar com aquele dedo exposto, sem nenhum benefício, porque a unha vai nascer de novo, o dedo continua hipertrofiado com granuloma e não fez nada. Você está deixando muito mais um tecido vulnerável ali, fez de conta que melhorou, porque tirou a placa inteira, inclusive que estava enterrado, mas vai voltar a crescer, o tecido está hipertrofiado do mesmo jeito, não está fazendo nada de futuro, tá? Então, não precisa remover a lâmina toda, a gente vai anestesiar, fazer o torniquete e vai pela lateral, por baixo da lâmina, tentar colocar essa espátulazinha dentária e descolar para soltar essa lâmina ungueal pela lateralidade. O ideal é que a gente solte até a matriz. Lembrar que a tendência, quando a gente está avançando a espátula até o sentido da cutícula, a gente tem que tentar elevar em torno de 45 graus para não bater no osso, tá? E aí a gente consegue muitas vezes destacar a matriz e a gente vai com a tesoura e corta toda essa lâmina ungueal, essa areazinha lateral, essa faixa,
até a matriz e remove com a pinça. Tranquilo. E aí a gente vai ver 2 orifíciozinhos da área da matriz, que é essa área que a gente tem que destruir. Então a gente cureta de novo, limpa, tira aquele tecido friável, granulomatoso, aquele tecido exudativo, enxuga bem aquela região, não pode estar úmida, muito menos encharcada com sangue, senão o fenol não faz efeito. Então limpou, enxugou direitinho, a gente vai trabalhar com fenol. Que fenol? Geralmente solução de fenol 88%, eu acho que todo local do Brasil a gente consegue fazer. Pode pegar um cotonete ou até digamos, um palito de dente estéreo com um pontinho de algodão. Você vai encharcar o fenol, tentar não deixar tão encharcado para não escorrer, porque queima, né? Deixar ela um pouquinho mais ressecada assim na borda e colocar no fundo da cavidade da matriz que você retirou. Deixa lá o cotonetezinho por 1 minuto. Depois você tira. Tranquilo, acabou o processo. Qual é o papel do fenol? O fenol aí vai destruir a matriz ungueal. O fenol tem o papel de realmente fazer uma quimiocauterização imediata, por isso que em 1 minuto ele queima, consegue destruir o local com tranquilidade, com segurança, sem você ter surpresas mais na frente. Então, a gente fica logo com aquela área assim, bem dentro da matriz, bem branca, que você já sabe que teve coagulação de proteína, que destruiu aquela lesão e fica tudo certo, tá? Então, terminou esse processo, você pode fazer o curativo, tirar o garrote e liberar o paciente. Quando a gente tem que remover uma grande área de tecido hiperplasiado, às vezes a gente tem que fazer um cone, né, remover, a gente eventualmente aproxima a borda com um ponto, mas na maioria das vezes não é necessário. Você pode só curetar, fazer a fenolização da matriz e curativo para casa, tá? Então, é uma coisa simples. E o que é que a gente orienta para casa para esses pacientes? Esse curativo pode ser feito com hidrogel, gente, pode ser feito com antibiótico tópico. O importante é colocar um chumaço grande de gás, algodão e um curativozinho forte para que aquilo ali perdure por pelo menos 24 horas, porque a partir do momento que você tira o torniquete, aquilo vai sangrar um pouco e a gente precisa orientar direitinho o pós-operatório desse paciente. Então, como é que a gente orienta o pós-operatório de unha encravada? Pezinhos para cima, 24 horas pé para cima, para nem fazer edema, nem encharcar de sangue e ter um desconforto maior para o paciente. Deixar analgésico se necessário. Claro que a gente mexeu, cauterizou, ponta de dedo é uma área sensível, então deixa analgésico se o paciente não tem contraindicação, dipirona, paracetamol, algum anti-inflamatório, sem problema nenhum. Muita gente pergunta, precisa fazer uso de antibiótico oral? Na grande maioria não precisa de antibiótico oral. Então, as lesões, elas são às vezes exudativas, mas não são infectadas. Então, você pode orientar o paciente a não fazer antibiótico oral, fazer só anti-inflamatório analgésico, pé para cima. Depois de 24 horas, pode orientar o paciente a tirar o curativo. E o mais importante é que você oriente uma lavagem pelo menos 2 vezes ao dia, ou até 3 vezes ao dia do curativo. Existem algumas feridas cirúrgicas que a gente orienta curativo só 1 vez ao dia, mas a gente tem que entender que essa área distal da unha, principalmente pós-cirurgia de unha encravada, tende a exudar muito a partir do 3º dia. Então tem paciente que acha que voltou a encravar a lesão porque a lateral do dedo e a área mais proximal começa a ficar vermelha e exudar, porque a gente tem que lembrar que não é uma ferida cirúrgica que a gente fez sutura, é uma ferida cirúrgica que a gente cauterizou e ainda está cicatrizando por segunda intenção. Então, ela tende a exudar e demorar um pouquinho mais a cicatrizar. Então, a gente orienta que a partir do 3º dia vai dar uma sensação que voltou a inflamar um pouquinho mais. A gente precisa orientar isso ao paciente, senão ele vai achar que infeccionou, que a unha voltou a encravar, que deu tudo errado, e não é bem assim. Mas que entre 3, 10, 15 dias no máximo aquele processo já melhorou, e depois de 20, 40 dias, vai dependendo da intensidade, né, da cirurgia, aquilo ali vai estar bem resolvido. Na grande maioria dos pacientes, a gente orienta que nesses 15 dias iniciais não utilize sapato fechado. E aí cabe a nós médicos orientarmos de forma adequada, muitas vezes fazer um laudo, uma orientação, dizendo que ele não pode, naquele período, ficar com o sapato fechado, para aí, dependendo da empresa, o local que se trabalha, poder tolerar e admitir que esse paciente não tem uma farda ou não tem a vestimenta adequada para o trabalho. E depois de 15 dias está autorizado ele usar calçado fechado, mas ainda sem trauma, depois que tiver toda restituída a unha cicatrizada, aí segue a vida normal com tratamento, com o que ele faz já habitualmente, mas de preferência com bom corte de unha, com cuidado com relação a trauma, sem problema nenhum.
Então, é uma orientação que a gente precisa dar para os pacientes. Esse tratamento a gente faz com muita segurança, gente. Não tem, assim, muito receio. Eu sei que, inclusive, de nós dermatologistas, muitos não gostam de operar unha. Eu digo a vocês, é uma cirurgia de alta satisfação. Tem gente que não gosta de operar, eu particularmente adoro operar unha. Então, assim, a gente faz com tranquilidade, não tem como errar. Eu brinco que a gente faz estética também, que a gente faz cosmetria com tranquilidade, mas o nível de exigência do paciente é muito alto, né? Uma pequena assimetria, um pequeno desconforto. Unha não é assim, você tira o paciente em uma condição que não está andando, que não tem condição de calçar um sapato, para dizer que está com a unha bonita e já pode desfilar e está fazendo tudo o que queria. Então, eu incentivo mesmo que vocês passem a fazer cirurgia, se não já o fazem, e façam também cirurgias de unha. Não precisa fazer todas, se você não é o que mais tem afinidade, mas de unha encravada vocês vão ganhar um bocado de paciente e é uma tranquilidade para fazer. Você consegue fazer de forma relativamente rápida, com segurança e trazendo uma satisfação muito grande para o paciente. Então, eu queria deixar a mensagem para vocês aqui, principalmente, é que unha encravada é frequente, orientação pode acontecer e deve acontecer com relação a corte, redução de trauma, uso de anti-inflamatório, né, orientar uma boa manicure ou podólogo para corrigir esse corte enquanto só tem dor local discreta, um eritema, mas a partir do momento que tem uma reação inflamatória, aumento tecidual, granuloma e exudação, aí vai para o médico, de preferência nós mesmos como especialistas. E aí, a partir disso, vamos planejar o melhor momento e melhor técnica para proceder e corrigir essa unha encravada. Existem várias, a principal ainda é matricectomia com fenolização, que pode ou não ser acompanhada de curetagem da fibrose, e o pós-operatório é um pouquinho mais desconfortável, nos 3 dias iniciais tem dor, de 3 a 15 dias algum grau de exudação, e depois de 15 dias pode calçar o sapato com tranquilidade, e às vezes você restaura uma qualidade de vida para esse paciente que ele não estava tendo. Alerto que nos idosos tem a hipercurvatura ungueal, que participa disso, nas crianças, medicações realizadas pelas mães e o posicionamento fetal e condições genéticas de forma geral, mas a frequência ainda maior é em adolescentes e adultos jovens, que a gente passe a orientar o corte correto e lembrar que mesmo em adultos e diabéticos, essa área de unha encravada pode ser foco de infecções, infelizmente, então pode ser um foco de um erisipela, um foco de uma celulite, então não vamos deixar isso para lá, porque é igual a onicomicose, né, que a gente olha assim, vou fazer de conta que não vi, que a gente dá tanto trabalho para abordar, tratar, ou você vê e não faz aquele procedimento que você acaba ignorando no lugar de você passar uma orientação mais adequada para aquele paciente. Então não virem um rostinho não, encarem a cirurgia, avaliem, passem as orientações corretas para os pacientes, que vocês vão conquistar, sem dúvida nenhuma, uns fãs por ter resolvido o problema deles. Eu acho que a ideia de qualquer médico é ser solucionador de problemas. Então, se a gente aumenta esse arsenal de possibilidades, mesmo com condições simples, que qualquer um dá diagnóstico, e dar diagnóstico de encravada é simples, mas resolver não é tão simples assim, não é para qualquer um, porque boa parte das vezes é uma pequena cirurgia e que a gente tem toda a condição de fazê-lo. Tá, pessoal? Era isso, era um bate-papo leve hoje sobre essa condição comum. Fico aqui à disposição de vocês, se quiserem colocar dúvidas em seguida, já vou postar aí já no nosso feed. E até a próxima semana, se Deus quiser, tá? Então, até a próxima. Deixa eu acompanhar aqui, Gabi, acompanhei uma cantoplastia com fenolização durante a semana, incrível correlacionar com o tema da live de hoje, que legal, que bom, consegui chegar agora, vai ficar salva, se quiser assistir tudo aí daqui a pouco, tema rápido, Gabi, mas aí espero que você tenha aprendido e comece a pôr em prática, não precisa ter medo não, eu digo, o maior medo de fazer cirurgia de unha é esquecer o garrote, por isso que eu digo, amarrem lá uma pinça, porque você vai botar o curativo, muita gaze, e quando vê, se você não colocou um alertazinho no garrote, pode esquecer e aí gerar uma isquemia, aí é a pior das complicações, tá? Então, é traumatizar o osso e você fazer uma osteomielite e você esquecer o garrote provocando isquemia. Então, a gente sempre dá dica até para os residentes em formação. Eu digo, deixa uma pinça junto com o dedo de luva ou com o material que você for fazer o garrote para não esquecer. Essa é a dica para você operar tranquila. E depois que você fizer 2 ou 3, pronto, você vai indicar para todo mundo sem medo de errar, tá? Que bom, Gabi, esse teu feedback. Ok, gente? Então,
Até semana que vem, continue nos acompanhando. Tchau, tchau.